Bom, começando mais uma review de Westworld aqui, o 7º episódio da 2ª temporada, cumprindo o papel desse canal maravilhoso de fazer vídeos sobre todos os episódios de Westworld, desde a 1ª temporada. Yes! E você pode ver que eu tô meio estranho. Eu tô gravando esse vídeo pela 2ª vez, que eu tô dando risada, mas é porque eu sou muito idiota, tá? Eu fui gravar, coloquei pra gravar, cliquei ali no botão aparentemente, coloquei pra gravar o som, sentei na cadeirinha, falei por 25 minutos de arquivo bruto e a câmera não tava gravando e eu não percebi. Então essa é a 2ª vez que eu tô gravando esse vídeo. Só um disclaimer aí no começo, caso eu esqueça de falar alguma coisa ou não fale com tanta empolgação que eu tô falando na primeira vez, tá? Desculpa, gente. Acho que essa burrice aí vale pelo menos um like pelo esforço aí, pelo comprometimento de fazer mais uma vez, que eu fiquei meio puto. Brincadeira, vamos falar então desse 7º episódio aí, onde Deus se transforma no demônio. Aí você pode falar, caraca, que frase é essa? Você vai entender ao passar desse vídeo, e é realmente exatamente sobre esse ponto que eu quero discutir mais na questão desse episódio. Esse episódio, como o 7º episódio da 1ª temporada, foi um episódio de revelações. Talvez não revelações apenas para nós, telespectadores, mas também para os personagens presentes dentro da série. A Charlotte, junto com o grupo ali da Delos, descobrem que o Bernard, na verdade, é um anfitrião. E é a partir daí que o episódio toma base. Eles vão pegar essa discussão e vão usar como base para descrever o que estava acontecendo. Eles vão acessar, de certa forma, as memórias presentes no Bernard para descobrir o que estava acontecendo ali e também para expor pra gente, telespectador. A Charlotte, ela senta junto com o Bernard na sala de vidro e começa a discutir sobre o que aconteceu quando a Dolores atacou lá e onde ele estava, o que ele estava fazendo. E quando a Dolores estava atacando lá junto com o Ted e os outros parceiros dela, o Bernard estava naquela simulação, a qual eu reclamei muito no último vídeo. Eu revi aquele vídeo, né? Normalmente eu pego esses vídeos que eu faço e revejo antes de assistir o episódio da semana, pra meio que linkar meus pensamentos de alguma forma. E eu tava falando completamente besteira naquele vídeo sobre a questão da simulação. Mas realmente não fazia muito sentido o que eu tava dizendo sobre a simulação em si. Meu medo maior era que os roteiristas pegassem essa questão da simulação e transformassem como o plot todo da temporada. Nada disso aconteceu. Isso aí foi descartado, eu completo idiota que tava falando naquele momento ali. E no último episódio a gente teve aquela revelação que o Forrest tava lá dentro dessa simulação ainda viva. A consciência dele tava ali de alguma forma. Nesse momento então o Bernard tá dentro da simulação e ele dialoga com o Ford. Fala sobre um pouco do seu passado, fala um pouco do Arnold em si, antes dele se tornar Bernard. Fala que o Bernard na verdade não é o Arnold totalmente, porque isso não é possível. Ele fala da questão do James Delos, que tentou voltar no corpo de um robô e não conseguiu, porque não é possível. O próprio Ford fala, eu não consigo, se colocarem no mundo real dentro do anfitrião, eu vou pirar, assim como aconteceu com o James Delos. Nesse momento eu até achei que o roteiro ali estava sendo um pouco expositivo, mas eu entendo a questão dele expor o roteiro dessa forma, porque o Bernard precisava saber dessas coisas. Ele fala sobre a questão do parque, novamente, do parque tá ali presente para ser uma experiência, um experimento para buscar roubar um pouco das informações presentes nos seres humanos, porque é ali que os seres humanos tiram as amarras morais que eles têm no mundo real e se tornam o que eles realmente querem ser, ou seja, eles querem ser violentos, animais, como somos na natureza. Só provando um pouco do fato de que o homem, na verdade, ele não precisa ser mal naturalmente, né? Sei lá, como Hobbes fala. Mas ele, através da sociedade que ele tá ali e das amarras morais presentes, ele vai ser violento. Se a gente tira as nossas leis, ou se a gente coloca a nossa sociedade em outro momento, ou outro aspecto de leis e tudo mais, a gente vai se tornar violento se assim as leis deixarem. E é o que o Westworld faz, é um experimento ali. Eu achei esse experimento em si muito interessante e eu espero que eles explorem dessa forma que eu tô dizendo assim, sabe? Não só de uma forma superficial, apenas para roubar o que o humano é e transferência de mente. Eu acho que eles podem abrir mais para essas coisas sobre a violência do ser humano, sobre o ser humano ser mal, sobre todas essas questões que os robôs aparentemente não têm, né? Ou agora tem com o livre-arbítrio que eles ganharam. Mas o que mais me impressiona nesse momento, com certeza, é o Ford falando sobre a questão de Deus. Nas palavras de Ford, Deus não descansou no 7º dia. Ele se deleitou com a sua criação, sabendo que ela se destruiria em algum momento, assim como ele está fazendo nesse momento. Ele se acha um grande Deus. Nos outros episódios ele cita, né? Ele já chegou a se comparar com Chopin, compositores em geral, falando que a criação dele ali, ele não morre, né? Ele vai viver através de sua criação
e nessa forma um pouco mais literal do que na forma como Beethoven, né? Porque ele realmente está vivo dentro da sua criação. Eu não sei nem se é literalmente vivo dentro da criação, porque ali a consciência, algo que não é físico, tá presente ali. Só que a gente não tem noção se é realmente só a consciência em pura metafísica ou se é uma consciência programada do Ford. Aí a gente entra em muito mais aspectos filosóficos, que eu não quero entrar agora não, por favor. Mas vamos voltar então para essa discussão de Deus. Nesse momento, o que está acontecendo dentro delas é um bug dentro do backup, dentro do berço. Esse bug nada mais é que o próprio Ford. Os programadores, a Elsie e o programador do lado do sargento lá, estão tentando consertar esse bug. O bug só é consertado quando o Ford entra na cabeça do Bernard. O Ford, que se acha um deus, entra dentro da cabeça do Bernard e a partir desse momento ele se torna um demônio pro Bernard, de certa forma, um fardo pro Bernard, uma coisa que o Bernard tem que aceitar na vida dele, mesmo que não faça sentido aquela coisa estar ali. Sabe aquela questão, eu trouxe essa questão de Deus se tornar o demônio, naquela questão mais clássica da imagem de um anjo e um demônio conversando no seu ouvido, e as coisas más são ditas pelo demônio, e o anjo do seu lado ali, que vai falar, não faz isso, não faz isso. O Ford tá muito mais pro demônio do que pro anjo nesse momento. A partir do momento que o Bernard fala, eu não quero matar, e o Ford fala, você não quer matar? Não se preocupa, isso aqui eu vou tirar da sua cabeça, você pode me culpar, ou seja, culpar o demônio interior, culpar aquela parte má presente dentro dele, que não é dele, pra resolver esse problema. E é nessa sequência aí que a gente tem um dos momentos mais belos e simples feitos dentro de Westworld, porque é uma cena incrível. O Anthony Hopkins é um puta ator, a gente sabe disso, ele já foi considerado, pode ser considerado ainda, um dos melhores atores já da história do cinema, e aqui ele faz jus a esse título, sabe, de um dos melhores atores do mundo mesmo, na história do cinema, nessa cena tão simples, e que você consegue buscar tanto essa visão de que ele é o lado mal agora presente dentro do Bernard. E eu vou mais além ainda, eu acho que isso aí faz uma questão, uma rima até. O que aconteceu no começo dessa temporada foi o Bernard acordando ao lado de um rio, né, de um mar que foi jogado em Westworld com várias pessoas mortas. Ou seja, assim como Deus, né, na Bíblia, fez isso para limpar o mundo, o Ford, dentro da cabeça do Bernard, fez esse dilúvio para limpar o mundo. Acredito que isso pode até ser um gancho aí pros episódios finais. A gente vai descobrir, né, não foi dito porque esse dilúvio aconteceu. A gente sabe que no momento em que o Bernard está assassinando aquelas pessoas que está se passando naquele momento, o Ted ainda está vivo. Naquele dilúvio, o Ted aparece morto. E o Bernard se culpa, fala, eu fiz isso, meio que assumindo algo que ele não sabe nem se é verdadeiro, porque ele pode estar se culpando o demônio presente dentro dele, que no caso seria o Ford. Ford está fazendo papel duplo agora, né? Deus e o diabo ali dentro, praticamente. Um detalhe importante que o Ford fala é a questão dos loops, né? Ele pergunta pro Bernard, por que os seus anfitriões estão sempre em loop? E é uma pergunta que eu vou linkar agora com o Homem de Preto e com o núcleo da Maeve, que nesse momento eles se intercalam ali, se encontram, e ali a gente tem a quase morte do Homem de Preto. Essa quase morte, ela dá um pouco mais de veracidade à teoria, à suposição de que o Homem de Preto é um anfitrião. O que eu particularmente já não acredito mais tanto assim. Ele sofre alguns danos, né? Ele toma 4 tiros, sendo que 2 são nos braços, por anfitriões que eram amigos dele controlados pela Maeve, outro na perna, né? Um dos tiros foi dado pela Maeve. Esse loop, é aí que entra a questão do Ford. O Homem de Preto, ele chega até a Maeve e ele fala, calma aí, a gente lembra daquele looping que a Maeve tinha passado. Ele fala, calma aí, isso aqui de novo? Não, isso aqui é o Ford. Ele acha que a Maeve é o Ford, mas na verdade não é, né? E o Homem de Preto mesmo essa questão dele suspeitar que está presente em um loop e que acha aquilo lá muito fútil e muito podre, mesmo para os padrões do Ford, ele fala, não, isso aqui não. Então esse momento gera a minha dúvida também, eu fico mais ao lado do Homem de Preto acreditando que ele não é um anfitrião. Não sei se a resolução final da temporada vai ser o que muita gente estava pensando, que até eu já cheguei a pensar, né? Que o objetivo que o Ford quer com esse jogo, que o Homem de Preto está presente, é dar-lhe a autoconsciência. Ou seja, o Homem de Preto ia chegar no final do jogo, perceber que é um anfitrião, mas não entrar num processo de como posso dizer, de não aceitação, né? De negação, melhor dizendo, que o James Delos passou. Ou seja, ele vai aceitar que ele é um anfitrião. Essa seria a conclusão do jogo. Eu não gostei, eu não achei tão emotivo. Se fosse a morte em si do Homem de Preto, eu ia achar muito pobre, mas não foi, né? Então eu fiquei um pouco mais aliviado, porque a Maeve apenas tentando controlar o Lawrence, não conseguindo, porque agora deu a entender que ela só controla robôs que não têm autoconsciência. Ou seja, os índios, ela não conseguiu controlar.
Ou seja, os índios podem ser mesmo, são mesmo anfitriões com autoconsciência já, que já não estão mais em loops nenhum, eles agem por conta própria, pelo que parece, né? Parece até que o roteiro meio que quis esfregar isso pra gente nesse momento com o Lawrence. E o Lawrence lembra do momento que ele passou como de preto e atira na barriga dele. Nesse momento o Lee Sizemore volta, aparece para salvar o dia, né? Salvou, o Homem de Preto se esconde, e aí acho que esse momento é interessante aí porque ele leva a Maeve pro laboratório e é onde ela encontra a Dolores de novo. No núcleo da Dolores, ela tava junto com o Ted, ela foi buscar o que tava dentro da cabeça do pai dela, né? No primeiro momento a gente acredita que ela foi buscar apenas o que tava dentro da cabeça do pai dela. O que gera uma cena bem tensa entre ela e a Charlotte, em que parece que ela vai matar a Charlotte. Apesar de a gente saber que não, né? Porque no próprio começo do episódio é o futuro com a Charlotte viva. Mas gerou uma cena muito tensa mesmo, gostei demais daquela cena, inclusive. E ela consegue pegar aquelas informações presentes na cabeça do Albert. O que tá dentro dessas informações? O que são essas informações em si? Tudo bem, são os backups, mas parece que é algo mais, parece que é um código, e com esse código, essa senha, vamos dizer assim, a gente consegue abrir algo maior. O que acho que é o que vai se resumir nessa busca pro Além do Vale dos próximos episódios. Então a Dolores se encontra com a Maeve, elas meio que têm um bate-papo ali, e aquilo que eu tinha falado nos outros episódios, né, sobre o Ted não ser mais o Ted, a gente não reconhecer ele mais como Ted, e será mesmo que aquilo é certo? Ou aquilo é só uma versão idealizada pela Dolores, ou idealizada, ou seja, que ela precisa, né, que ela acha que é o melhor que o Ted pode oferecer pra ela, ela só quer aquilo dele. A própria Maeve questiona isso daí. Achei esse detalhe legal. A Maeve fala, tá, tudo isso que você falou justifica você ter feito aquilo? Porque ela não deu escolha pro Ted. Ao contrário do que ela faz com a própria Maeve, né? A Dolores fala, você quer que eu te mato pra você parar de sofrer com isso tudo? A Maeve fala, não. A Dolores fala, então tá, você tem direito de escolher seu próprio destino. Que é algo natural, livre-arbítrio, a gente escolhe o que a gente vai passar na nossa vida. E a Dolores foge, o objetivo dela ali foi cumprido, ela encontrou seu pai e destruiu o berço. E toda essa questão do berço, da destruição dele todo, me incomoda, porque a construção do roteiro ali me pareceu pobre, uma saída que gera muitas coincidências a favor do plano da Dolores. A Dolores fala que ela quis entrar lá para destruir todos os backups e dessa forma conseguir dar esse livre-arbítrio, eu ia falar freedom, né? Mas essa liberdade toda, moral talvez, uma liberdade pros anfitriões todos. Só que como esse plano é feito, né? Não existe plano, quando a Dolores fala, parece um plano, mas depois a gente só vê que é um anfitrião lá, uma anfitriã, aquela que conquistou o próprio William, né, o Homem de Preto no passado, que tem essa perfeição presente nela, desde a sedução, todos os detalhes são bem construídos dentro dela, ela é inteligente, mas não ao ponto de te deixar com medo, sabe? Tem toda essa construção. Eu achei essa descrição da personagem muito boa, só que pro plano dar certo, a gente tinha que depender do quê? De entrar um cara lá, de um soldado, ou seja, um cara treinado, militar, que estava matando todos os anfitriões, porque eles não queriam, eles queriam limpar, ou seja, tinha que entrar um militar, ele não tinha que matar ela, já são duas coincidências aí, né? Tudo bem que o militar é a coisa mais óbvia que ia acontecer. Não tinha que matar ela, tinha que ser seduzido por ela e tinha que estar com uma granada. São 3 coincidências para a destruição do berço. Eu acho isso muito pobre de roteiro. Ele tinha que cair na sedução, tinha que estar... São várias coincidências que esse momento me deixou, tipo... Ai, minha suspensão de descrença foi lá embaixo, assim, eu falei, putz, não vai dar, isso aqui é pobre pro padrão Westworld, mas é por esses motivos que eu não gosto, pela questão de gerar muitas coincidências pra acontecer um fato, sabe? Então, eu fiquei com um pouco de pé atrás, entendo a destruição do berço, entendo a motivação para a destruição do berço, entendo a descrição maravilhosa feita pela personagem, pela anfitriã, mas... eu acho que foi um pouco de roteiro pobre ali, sabe? Eu esperava um pouquinho mais de Westworld nesse aspecto. Mas o episódio todo, em geral, é o que eu falei no começo. Ele revelou muitas coisas, ele já fechou muitas portas abertas e deixou também alguns fios. Essa batalha entre a Maeve e a Dolores, que meio que foi construída ali, elas têm o mesmo objetivo, entre aspas, né? Mas elas agem de forma completamente diferente. Eu acho que isso daí pode ser explorado numa próxima temporada, inclusive. As duas em confronto direto. Nesse momento elas não têm um confronto direto. E a questão do Homem de Preto ser um anfitrião. Alguém vai salvar ele? A filha dele vai aparecer lá? E eu não sei, eu não quero mais essa questão de esse aí também é anfitrião.
Acho que esse é o plot da última temporada, né? Da primeira temporada. Ou então eles não querem repetir isso. Putz, agora ele não é também. Esse também é o anfitrião. Não, acho que eles querem entrar em um outro jogo. Eu não acredito nem que o Homem de Preto, nem que a filha dele são anfitriões. Então comenta aí embaixo o que você acha, se você acha que eles são anfitriões ou não. O Homem de Preto é ou não anfitrião? Fica a questão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, por favor, porque tive que fazer 2 vezes, mano. Deu dobro de trabalho esse vídeo aqui. Brincadeira, mas agradeço a sua companhia. Espero você semana que vem. Muito obrigado por assistir até agora e tchau! Hey, that's pretty good.